Tá, então eu vou falar sobre um pouco da política, articulação com a LERJ. Olá pessoal, aqui fala Bruno Kazuhiro para o nosso Diário do Rio de Janeiro, falando sobre política, o que dá para esperar do nosso novo governador Wilson Witzel. Olha, as expectativas com relação ao governador Wilson Witzel, pelo menos de minha parte, não são enormes. Mas alguns fatos que já surgiram aí nos últimos dias já nos geram uma expectativa um pouco menor do que se poderia pensar. O primeiro ponto é que a intervenção federal, que foi muito importante aqui no estado do Rio de Janeiro para a nossa segurança pública, que é um tema dos mais importantes para o Witzel, a intervenção ela não é a favor da divisão da Secretaria de Segurança Pública. O Witzel ele vai dividir entre Polícia Civil e Polícia Militar. Ambas as polícias terão um status de secretaria, quando na verdade há anos e anos e anos os especialistas de segurança diziam que era o contrário, que uma integração maior entre Polícia Civil e Polícia Militar é que faria o Rio de Janeiro avançar na segurança. Ele está indo contra o aconselhamento que foi deixado nos documentos pelo interventor e pelo secretário de Segurança, o Braga Neto e o Richard Nunes, e com isso já vem aí a primeira medida de Witzel polêmica. Ele vai dividir a Secretaria de Segurança em duas secretarias, cada uma para uma polícia. Outra coisa que decepcionou um pouco com relação ao governador Witzel é que ele, durante a campanha, bateu muito na tecla da nova política, né? Ele dizia que ia fazer uma política diferente, que ia fazer uma gestão nunca vista antes, com novos parâmetros, novos paradigmas, enfim, repetindo um pouco o que Jair Bolsonaro falava a nível nacional e que outros governadores, candidatos, falaram nos seus estados. Porém, na prática, isso, de certa forma, não aconteceu. Ele dizia que teria secretários escolhidos por critérios técnicos, mas no turismo nomeou um político, Otávio Leite, que, reconheça-se, é uma pessoa que sempre foi um parlamentar que atuou na área do turismo, então tem conhecimento sobre a área. Mas, por exemplo, na área de agricultura, nomeou Eduardo Lopes, que era senador, suplente de Crivella, foi candidato derrotado à reeleição. Que eu saiba, Eduardo Lopes não é um especialista em agricultura. Nomeou Pedro Fernandes, candidato derrotado a governador, para a Secretaria de Educação. E que eu saiba, Pedro Fernandes não é nem professor e nem especialista em educação. E também nomeou Felipe Bournier, ex-deputado federal, filho do ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bournier, para esporte e lazer. E que eu saiba também, Felipe Bournier não é um especialista nessa área. Nenhum demérito a esses três nomes. Mas o governador Witzel prometeu colocar especialistas. E não foi exatamente isso que ele fez. Fica muito claro que dois temas parece que serão os prioritários da gestão de Wilson Witzel. Primeiro, a segurança pública e segundo, o combate à corrupção. Ele criou um núcleo de contencioso estratégico e defesa da probidade. Eu tive até dificuldade de ler esse nome. Na prática, seria um certo órgão que irá zelar pela ética dos atores públicos. E no caso da segurança pública, todo mundo já sabe as declarações que o governador deu nos últimos tempos de que teria snipers atirando em pessoas com um fuzil. Eu até acho que a legislação com relação ao porte de fuzil deveria, sem dúvida, ser muito mais rígida do que é hoje. Afinal de contas, não se pode comparar uma pessoa que está portando um fuzil com alto poder de letalidade com uma pessoa que tem um revólver enferrujado ou com uma pessoa que entra no supermercado e rouba para poder dar de comer para sua família. São crimes distintos, são um poder de mortalidade muito distinto e eu acho que é importante que os governos combatam realmente esse tipo de armamento. Então, já está claro que Witzel vai tratar esse tipo de criminalidade como terrorismo, vai colocar as forças policiais para enfrentar de forma muito forte esse tipo de criminalidade e vai fazer um discurso de ética dentro do governo. Agora, esses dois pontos são pontos que ou dão certo ou fazem esse discurso durar muitos poucos meses. Porque se daqui a 6 meses, em julho, quando a gente estiver novamente conversando aqui no Diário do Rio, a segurança pública não tiver avançado, Witzel não seguiu todos os conselhos que foram deixados pela intervenção. Essa sim deu certo e melhorou os índices. Se a segurança pública não melhorar e se surgir qualquer tipo de escândalo de corrupção dentro do governo, esse discurso desses dois pontos provavelmente vai ficar desmoralizado. A gente torce que não aconteça, mas é perigoso o governador ficar em cima apenas de duas pautas. Uma das primeiras notícias que chamou a atenção do governo Witzel e que nitidamente a assessoria de comunicação do novo governador espalhou para a imprensa em geral, para que fosse algo apontado como uma das primeiras grandes coisas que Witzel fez, foi decretar a redução de 30% dos pagamentos do ano anterior em algumas secretarias. O problema é que
ele exclui algumas secretarias que são justamente aquelas que mais gastam no Estado. Segurança, saúde, educação, administração penitenciária, defesa civil e as polícias. Na prática, se você diz que você está diminuindo 30%, a população imagina que há economia de 30%. Mas quando você retira essas secretarias, que são as que mais gastam no Estado, você chega a um número que é bem próximo de 10% do total de gastos. Então essa exclusão dessas secretarias faz com que a possível economia seja muito menor do que o governo está anunciando. Todas essas medidas que o Wilson Witzel quer tomar em diversas áreas vão depender também do poder legislativo. Afinal de contas, nós não temos só o poder executivo. Cabe ao legislativo trabalhar em harmonia com o executivo e aprovar as medidas que serão necessárias para que todas essas questões sejam encaminhadas. Você não pode, por exemplo, tomar novas iniciativas que dependem de lei se essa lei não tiver ainda sido atualizada na Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa hoje é o caos. Nós temos dezenas de deputados presos. Nós temos uma corrida pela presidência da Alerj, que ninguém sabe direito o que vai acontecer, candidaturas colocadas e retiradas, candidaturas de pessoas que acabaram sendo depois presas, candidaturas de deputados que dizem que são candidatos apenas para se colocar na negociação, mas que todo mundo sabe que não vão adiante, e mais da metade dos deputados novatos. Não estão acostumados com esse tipo de negociação, não estão acostumados a articular com o Poder Executivo. Vai ser um desafio. Como é que vai ser essa articulação do governo do Estado com a Assembleia Legislativa? Como é que a Assembleia Legislativa vai se comportar não só na disputa da presidência, mas também no debate desses projetos que o Wilson Witzel vai apresentar? Se a Assembleia Legislativa não estiver andando bem e se de certa forma não tiver pelo menos diálogo com o governo, ele não vai conseguir caminhar. Lembrando que o partido de Wilson Witzel elegeu apenas 2 deputados, Márcio Pacheco e Chiquinho da Mangueira. Chiquinho da Mangueira está preso e Márcio Pacheco retirou a sua candidatura a presidente da Alerj, o que mostra que o cenário para Witzel na Assembleia não é nada fácil. Tudo isso que eu apresentei aqui, finalmente, mostra que o cenário político, econômico, de segurança, de educação, ético, para o Wilson Witzel é um cenário difícil. E pelo menos nos discursos que ele tem feito, ele mostra que ele sabe disso. Vai ser muito complicado cumprir todas as promessas que foram feitas, tanto na campanha, quanto agora nos discursos de diplomação e de posse. Mas nós, aqui do Diário do Rio de Janeiro, estamos à disposição para ajudar. A gente tem que torcer a favor, cabe a todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro torcer para que as coisas caminhem bem e para que o Rio de Janeiro melhore. Não cabe a nós torcer contra. Que o Wilson Witzel faça um bom governo, que os secretários que ele tem surpreendam e façam um belo trabalho nessas secretarias, mas o Diário do Rio de Janeiro vai estar vigilante. Tanto para elogiar o que estiver andando bem, mas também para criticar o que estiver andando mal. Um abraço.